Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, feito direto dos estúdios da Rádio Alba, nesse primeiro momento para a TV Alba. O Brasil voltou a ser um Estado democrático a partir da consolidação da Constituição de 88. O período ditatorial deixou marcas profundas no país e muitos questionamentos do que ocorreu naquele período ainda precisam de respostas. A OAB Bahia, defensora da democracia brasileira, criou a Comissão da Verdade, Memória e Reparação para seguir-se no aprofundamento deste tema. Para conhecer o trabalho desenvolvido pela comissão é que conversamos agora com Janaína Abreu, presidenta da Comissão da Verdade, Memória e Reparação. Seja bem-vinda ao Direito ao Ponto. Tudo bem com você? Como vai? Obrigada, Garney. E você sabe que é um dos temas mais... talvez seja um dos temas que nunca saia da reflexão do povo brasileiro, seja a memória e a reparação dos fatos. Com certeza, mas aí quando a gente fala que talvez nunca saia da memória, a gente percebe o quanto saiu, né? Especialmente nos últimos tempos. Eu te falo que eu venho de um ensino médio, de um ensino fundamental em uma boa escola. Sim. E que em poucos momentos foram narrados situações acerca da ditadura militar, das vivências ali da ditadura militar. Então, a gente vem com a comissão com o intuito mesmo de rememoriar os brasileiros por todas as vivências, por todos os atos já cometidos, mas também para levar para as escolas, para levar para as universidades, os fatos mais aprofundados, né? Porque o que a gente viu ali no filme, Ainda Estou Aqui, que foi uma brilhante história contada e com a narrativa muito boa, trouxe uma repercussão muito grande, mas Verdade. ainda assim foi muito por cima, né? O que a gente fala, né? Inclusive acerca da prisão dele, foi tudo muito por cima, foi tudo muito sem tanto amargor como foram as outras prisões e torturas sofridas por esse povo. Doutora, a senhora me permita lhe dizer isso, a senhora é muito jovem, né? E aí essa jovialidade também traz um quê de inquietação em relação à situação que houve na década de 60, 70 Sim. e 80, até o final da ditadura. Mas nessa percepção que a senhora tem, como é que a senhora consegue, me permito você até, Claro. como é que você consegue, Por favor. como é que você consegue emoldurar fatos como esse e trazer para a sua verdade uma situação que para mim, que sou um cara mais velho, ainda é algo aqui distante, como é que você consegue trazer isso para si e repensar essa história da forma correta? Perfeito, Ganem. Eu sou, de fato, muito nova, né? Eu tenho 33 anos apenas. O que não significa nada, diga-se de passagem. Nada. Né? E assim, eu venho de uma família que é marcada pela ditadura militar. Então, quando a gente fala na ditadura, eu cresci com isso do meu ladinho. Eu cresci com uma avó que já foi presidente da Comissão da Verdade Nacional, que já foi vice-presidente da Comissão Especial por Mortos Desaparecidos Políticos do Brasil. Comissão essa que foi desinstalada na era Bolsonaro e reinstalada novamente. Então, isso sempre esteve muito próximo de mim e dos meus. Eu sempre fiz questão de abranger e tocar nesse assunto com todas as pessoas que estavam ao meu redor e que não sabiam do que se tratava. E que hoje sabem muito por conta do filme, mas as pessoas que me rodeiam são bem trabalhadas a respeito do tema, né? Porque eu sempre fiz questão, de fato, de falar e de demonstrar mesmo com fatos e argumentos toda a situação política vivida pelo Brasil. Inclusive, nesse presente momento, eu estou escrevendo um livro que fala sobre o silêncio da resistência. E é um livro que traz acerca da comunidade transexual na época da ditadura militar. É um livro um pouco mais profundo, mas vai sair por aí em breve. E é um pouco disso, né? Quantas páginas vai ter o livro? Ai, bastante. Mais de 400? Por aí. Então essa escrita tem dado 24 horas do seu tempo, né? Nossa, então não posso, né? Porque eu sou advogada. Se eu pudesse, sim, mas não posso.
Por isso vai demorar mais um pouquinho aí para sair Já o está há livro. quanto tempo? Desculpe. Eu estou escrevendo há uns 4 meses. E estou no capítulo 4. Leva mais uns 2 anos aí escrevendo. Um Muitos ano. depoimentos, assim? Um ano. Ou pelo menos ouvindo Poucos muito? depoimentos, mas muito oitiva, muito escutativa, né? Dali dos fatos. O que a gente acha muito são vídeos gravados à época, porque era um regime ditatorial, e, portanto, as pessoas que estavam ali eram transgressoras e as pessoas LGBTQIAPN+, ainda mais, né? Então, a gente vende uma história de movimento homossexual brasileiro para depois Você sabe que tratar-se sobre os temas. eu vou falar uma coisa aqui muito honesta. Você sabe que eu estudo a relação da sociedade brasileira na década de 60, 70, nesse período principalmente. Ouço os dois lados, enquanto comunicador, enquanto jornalista, mas eu vejo falar muito pouco sobre a opressão da comunidade LGBTQIAPN. Pois é. Isso é muito pouco dito. É zero pouco. dito. É zero dito. O que você sabe, o que se sabe, aí pra você ver como uma coisa é esdrúxula e é verdade, o que se sabe é uma coisa folclórica de forma positiva, como, por exemplo, Madame Satã, personagem da década de 70 de São Paulo, um travesti que comandava uma região chamada de Baixo Clero e que tinha ascendência sobre os outros naquela situação. E você vê coisas assim esporádicas, exemplos de Rogéria, Sim. que desmistificou isso. Sim. Quem mais, meu Deus, eu posso falar? Valéria, pronto. Mas são situações extremamente esporádicas e que não tiveram as vivências tão grandes como as pessoas que estavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo. Verdade. Porque aqui na Bahia a gente teve transgressores, e eu falo transgressores incluindo a minha tia, que foi uma transgressora, mas porque ela foi pela UNB, né, que é a União Brasileira dos Estudantes. Sim. Ela foi para a guerrilha do Araguaia. E lá ela foi torturada e assassinada, e até hoje os ossos não foram achados. Mas a vivência da comunidade transexual no Rio de Janeiro e em São Paulo, que já era vista como transgressora mesmo, foi muito maior do que aqui na Bahia. Aqui na Bahia as pessoas se escondiam, né? E tinham mais facilidade de se esconder. A gente tem muitos campos e tudo mais. O estado era menos evoluído do que São Paulo naquela época, muito menos, né? Pois é. E aí, quando a gente vai para o recorte de São Paulo, a gente vê como a comunidade trans se revelava ali, né? Então, eles se uniam em grupos, eles iam a teatros, iam a circos, iam a lugares fechados, de forma que não pudessem ser vistos em hipótese alguma, né? E ali faziam suas festas, suas vontades, exprimiam suas vontades, né? Sim. Porque por muitos anos isso não pode ser feito de forma alguma. Isso eu falo até muito recentemente, né? Se você pensar de forma coerente, até o começo da década de 90 era algo que era complicado de se falar. Exato. A gente falava, assim, começou o movimento homossexual brasileiro, depois começou o GLS, depois o LGBT, e hoje a gente consegue abranger todas as letras, né, de forma que abrange tanto a identidade de gênero como a orientação de gênero daquelas pessoas. Agora, doutora, verdade, memória e reparação. Por que deste nome? Por que desta forma? Porque verdade, a gente precisa escancarar o que o nosso país vivenciou. Memória, para a gente não esquecer. E o brasileiro é afeito a esquecer, né? Do que vivenciamos, né? Então, a gente precisa ter memória preservada para a gente ter a garantia de um futuro diferente. Um país sem memória é um país sem referência. E o Brasil não é um país sem memória. E reparação, porque a gente busca, de fato, reparar as vítimas dos crimes cometidos ali. A criação da comissão, ela eu vou fazer uma pergunta que talvez seja de um ponto de vista tola ou besta, mas Fique à vontade. ela vem a partir da sua inquietação e da sua assim, de você instigar a presidente Daniela Borges e vice-presidente Hermes Hilarião. Exatamente. Na importância, até porque, e aí me permita a parte a mais, a OAB tem um papel preponderante
no momento da ditadura. E eu vou ser aqui coerente, vou me abster dos lados, ou como dizem outros, do endurecimento da relação do país com a sociedade. A OAB se tornou, nesse período, era o porta-voz daqueles que não podiam falar. Exatamente. Eu fico arrepiado quando eu falo sobre isso, porque é o momento que a OAB se torna pujante, é o momento que a OAB se torna necessária para a sociedade, porque ela era o último bastião de defesa daqueles que estavam ali encarcerados, muitas vezes sem saber por que estavam encarcerados, e que sumiam nos porões do DOI-CODE, de outros elementos da ditadura. Sim. E a OAB era a única representação que se tinha para saber o que acontecia. Porque para todos os efeitos, tudo corria muito bem, as maravilhas, né? Tudo corria Esse é um maravilhas, país que vai para frente. sigilos. Você lembra dessa música, diretor? Isso. Então é um país que vai para frente, lá, né? É isso mesmo. Ou então eu te amo, meu Brasil, eu te amo, né? Verde e amarelo. É do meu tempo isso. Então a OAB tem essa... a OAB tem essa... Tem esse condão, né? Tem esse condão de exprimir mesmo a verdade. E isso foi trabalhado por um certo período, né? A Comissão da Verdade na OAB já existiu, daqui de Salvador. Já existiu? Da Bahia, já existiu, mas foi destituída há muitos anos. E aí eu consegui instituir novamente com a presidenta Daniela Borges, inclusive é novinha, né? Conseguimos na semana passada, é muito novinha. Nossa! Estamos iniciando os trabalhos, mas é isso, assim, a gente não pode esquecer do papel da OAB naquele momento, a gente não pode esquecer do papel que os militares fizeram naquele momento e das pessoas que foram torturadas, né? Principalmente no momento político que a gente se encontra hoje. Momento político a gente precisa, eu acho que está no momento, de fato, da gente ir buscar pessoas, falar com outras pessoas, para que as outras pessoas tenham total ciência do que aconteceu e saibam o caminho para qual seguir. Você acha que essa reparação ela vai acontecer de forma efetiva? Eu sei que vou insistir nessa pergunta porque... Mas você acha que vai ter uma reparação efetiva? A gente falou aqui, você falou que sua tia no Araguaia não voltou, e aí se fala sobre outros casos, como lá do menino lá, o Ângelo, lá do Rio de Janeiro, de Zuzu. Diversos, né? Você acha que essa reparação vai acontecer de forma efetiva? Ah, sim. Quanto vale uma vida? Qual o preço de uma vida? Uma vida não tem preço. Não. Então, nenhuma reparação vai recompensar ou minimizar as dores ali sofridas pela pessoa. Nenhuma. Nós temos um memorial, doutora? Mas a gente tem um memorial do Tortura Nunca Mais, em frente ao Fórum Rui Barbosa, que tem os nomes dos desaparecidos políticos. É um memorial que fica bem ali em frente na praça. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial, eu volto conversando mais com a doutora Janaína Abreu. Nós estamos falando aqui sobre a criação da Comissão da Verdade, Memória e Reparação da OAB Bahia. A gente vai ao intervalo e volta já. Estamos de volta com o nosso Direito ao Ponto, hoje conversando com a doutora Janaína Abreu, presidenta da Comissão da Verdade, Memória e Reparação. Aqui direto dos estúdios da Rádio Alba, num programa feito para a TV Alba. Nós falávamos no primeiro momento sobre essa questão da reparação. Eu acho, quem acha não acha nada, e aí é somente a minha questão de visão, de que ainda temos uma memória muito fraca, por mais que você diga que não enganem, há um outro momento do brasileiro, e eu vou trazer esse espaço que está em frente ao fórum como forma de condução do meu fio aqui, do meu pensamento. Perfeito. Poucas pessoas, desde que ele foi criado, sabem da existência e fazem referência ou reverência a ele em dado momento do ano, vamos colocar assim. A gente faz todo 1º de abril uma caminhada que sai da Praça da Piedade, passa pela OAB e chega até o memorial.
E aí os familiares, os interessados e quem mais for, colocam flores para os seus familiares. Então é uma caminhada muito bonita, é uma caminhada que não é a política, né? Porque a gente sabe hoje quem está a nosso favor e quem não está a nosso favor, então não é a político de forma alguma, mas é muito bonito de ver. Então a gente carrega tochas, carrega flores, carrega bandeiras e vamos partindo por essa caminhada. Esse ano a gente teve a presença do ministro da Secretaria de Justiça, a gente teve a presença de Maria Marighella, que também foi Ainda é diretora da sobrinha, Funarte, né? Também, né? e foi sobrinha de Carlos, né? Então tem uma relevância muito grande. A gente teve a presença de grandes líderes ao final da Os nossos locais caminhada, também os nossos estiveram. locais. Por exemplo, o senador Jacques Wagner. Sim, nele não foi nesse momento não, mas muitos daqui foram, e aí é muito importante, muito significativo para a gente, né? A gente vê o alcance que a gente consegue ter, que a gente consegue dar para essa população. Mas a gente percebe, nota que falamos muito para os mesmos. Para os mesmos. E o que a gente quer fazer junto à Comissão da Verdade é falar para outras pessoas, para que outras pessoas evitem cometer os mesmos erros e não entrem nessa bola de neve sem fim, entende? Eu acho vai muito também da publicização, né, doutora? Com certeza. Essa com coisa certeza. o silêncio não publicizado, ele se torna pior, né? Com certeza. Assim. O que é dito várias vezes se torna verdade, né? Sim, já se dizia lá atrás, né? Que repita uma frase várias vezes que ela vai se tornar verdade, né? Exatamente. É importante. O filme, eu assisti o filme. Inclusive, eu vou assistir novamente até numa questão mesmo histórica. Sim. Você tentar tirar 40 anos de uma situação em 2 horas, no máximo, de um filme, é um negócio muito complicado. Você sintetizar isso, porque são muitas dores que você precisa abarcar ali, você não sabe qual o peso da dor. Por que essa dor é mais pesada? Por que eu vou fazer essa em detrimento a essa? Mas qual a importância? Qual foi a importância do filme para essa relação, até para a criação da comissão mesmo? A importância do filme foi, como eu disse anteriormente, acerca da visibilidade, né? Quantas pessoas assistiram, você sabe? Nossa, milhões. Tem números aí? Milhões. Eu não tenho números exatos, não, mas milhões de pessoas assistiram e no mundo inteiro. Então, ele já correu o mundo? Correu o mundo inteiro, né? A gente teve o Festival de Cannes, a gente teve a participação no Oscar, foi um filme visto pelo mundo inteiro. Então, é de absoluta relevância, né? A gente dá uma notoriedade, ainda que superficial, acerca do tema, mas as pessoas hoje já têm uma noção de que alguma coisa diferente, estranha aconteceu. E de que, de alguma maneira, as liberdades eram reprimidas por alguma razão. Trazer isso à tona já é muito importante. Mas a gente precisa dizer mais, falar mais e narrar de fato o que aconteceu, para que jamais se repita. Jamais se repita. Eu falo muito lá em casa, né, que recentemente eu peguei uma carta da minha avó, escrevendo em nome das minhas tias, que acabaram ficando um pouco mais de lado, porque minha avó tem uma força muito grande política e força de vida mesmo. Com 80 anos de idade, ela vai à caçada dos ossos, enfim, junto com, inclusive, a aeronáutica, que foi agressora naquele período e etc. Mas, recentemente, eu vi essa carta e aí ela fala muito da memória que ela tem dos meus avós, né? Dos meus bisavós, no caso. No caso. E ela falando que eles morreram, não viram a filha, mas que ela não vai nunca deixar isso em vão. E isso me toca num lugar tão, tão profundo que... É um vazio, né? É um vazio que eu não senti propriamente, porque eu não vivi nesse período com ela, né? Ela é minha tia-avó. Mas é um vazio que alguém precisava preencher aquela casa em algum momento e, aos 19 anos, parou de preencher a casa,
sabe? É uma pergunta que vai ficar sempre no ar, Vai né? ficar sempre no ar. E é muito difícil a gente falar sobre isso, assim. Aí, eu te perguntei a sua idade, né? É uma idade muito próxima de minha mãe, da minha avó, da minha outra tia. E eu vejo como essa geração 60, 70, 80, que viveu, de fato, os amargores da ditadura militar e sofreram, de certa forma, com alguma repressão, elas são pessoas que preferem não tratar sobre o assunto, porque sofreram diretamente. Eu falo lá em casa, por exemplo, minha mãe não tem capacidade de tratar sobre esse assunto. Ela não fala sobre esse assunto. Ela não fala sobre isso porque ela sofreu e porque ela viu o tanto que minha avó fez e o abandono afetivo de minha avó perante os filhos para poder resgatar uma irmã desaparecida. Então, tem muitas marcas envolvidas nas famílias, sabe? E é muito difícil a gente falar sobre isso e aprofundar mesmo nesse tema dentro de casa. É meio complicado você... É muito difícil. Porque você... É mais ou menos a frase do se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Você não sabe se dá assistência aos que estão ao seu lado. Ou se você procura a história, a verdade, o fato daquele ente que desapareceu. Exatamente. Que foi sucumbido lá pela situação. É muito complicado. É muito difícil, foi muito difícil. E assim, quando a gente vai parar para assistir, nesse momento de escrita dos livros, né, eu paro para assistir alguns documentários e aí eu vejo as formas de tortura, né, além do que a gente já vê escrito. Porque eu tenho um relatório da Corte Interamericana acerca do Brasil e da punição do Brasil por não ter reparado aos familiares dos mortos desaparecidos políticos. Eu tenho algum acesso a alguns documentos, mas quando a gente pega para trazer a linearidade de tudo isso, a gente se perde mesmo. A gente não consegue trazer, a gente não consegue sustentar tudo isso. A gente fala sobre... Você estava falando sobre as pessoas conhecerem a verdade. Isso. Conscientização popular, nós estamos falando para uma geração que começa a partir do ano 2000. Né? Essa geração Sim. que tem... Sim. Vamos trazer do final do século XX, da década de 90, e aí já contando com a sua idade para cá. Mas tem uma geração hoje que é uma geração que muito mais tem um reflexo, estou falando de sua maioria, não do todo, mas um reflexo de que se não é comigo, não me interessa. Concordo. Tem uma geração que é a geração Z, que é uma geração que está dentro de um campo de visão muito mais tubular do que abrangente. Como é que faz? Como é que se chega numa geração como essa, que tem hoje uma outra forma? Eu vou colocar um viés aqui que talvez seja errado ou não seja correto, mas que tem uma visão talvez muito mais egoísta do ponto de vista do ser humano. Sim. Do que se teria uma geração, por exemplo, da década de 90. Com certeza. E aí, como é que... Sem dúvida. Como é que... Sem dúvida. Eu estudei em colégio de padre, né? Estudei no Antônio Vieira. Então, por mais que fosse um colégio absolutamente humanizado e com a tratativa humanitária, essas situações e tudo que aconteceu na ditadura militar ficava ali na aula de história. Ficava preso no capítulo. A gente passava por aquilo. Pronto, acabou. Mas ninguém aprofundava sobre aquilo. E olha que eu tive excelentes professores de história. Mas ninguém tinha coragem de aprofundar sobre aquilo. E aí vem o questionamento, né? Será que os professores de fato não tinham coragem de aprofundar ou será que as escolas não tinham coragem, não podiam aprofundar sobre esses temas? A gente vem com questionamento basicamente por aí. O que eu sempre falo é que a gente precisa falar, eu sou da década de 90, né? Mas a gente precisa falar também para essa geração. Então, a gente precisa dar amplitude à nossa voz para falar com as gerações dos anos 90 para cá, porque eu acho que até os anos 80 existiu uma ruptura total, existiu o Woodstock, existiram os hippies, existiram uma grande comunidade aí que tinha total ciência do que tinha acontecido, mas que preferiam jogar tudo para cima porque estavam de saco cheio, estavam cansados.
estavam amargurados, sofridos por tudo que aconteceu, né? Então, acho que é isso, assim, hoje em dia a sociedade que a gente tem de 2000 para cá, 2010 para cá, eu falo até por conta dos meus irmãos, é uma sociedade que vive em prol de um telefone celular e de uma fake news ali instaurada, né? E como é que faz para virar isso, então? Nossa, é aquilo. A comissão, como é que é a comissão? Como é que você, presidente da aí comissão? a gente começa a estruturar novos momentos, né? Primeiro que eu tenho como os membros da minha comissão grandes professores da UFBA, Quantos membros já professores fazem da UNEB. parte? Hoje a gente tem 5 membros. Já é. Mas começamos semana passada, né? Somos nenéns. Já mas, é uma boa coisa. E são grandes nomes mesmo, assim, são nomes de peso. Então, tem a professora da UFES, tem a turma da UNEB, a gente tem a turma da UFBA. E aí a gente já consegue alcançar pessoas através dessas comunidades também. Mas também tomaremos as redes sociais, também traremos as nossas verdades para que isso possa ser, de alguma maneira, absorvido. A comissão já está junto com outras comissões que não sejam do mundo jurídico? Então, que compõem a Comissão da Verdade Brasília? A gente está iniciando as tratativas, né? Então, a gente já pensa em estar com a Comissão Nacional da Verdade de Brasília, na OAB, e aí eu vou estar em dezembro no Encontro Nacional dos Familiares dos Mortos Desaparecidos Políticos, um encontro, inclusive, que eu faço questão de convidar a todos que forem familiares, todos e todas, e todes. Que forem familiares de desaparecidos políticos a participarem, de fato, porque a gente vê o quanto que essas pessoas que ralaram para dar o mínimo de dignidade aos seus familiares estão envelhecidas. E por envelhecidas eu falo que são pessoas que estão muito mais cansadas, são pessoas que não conseguem mais dar tanta voz e não sai da cabeça. E assim, nós jovens precisamos modificar isso e precisamos levar essa luta adiante. Porque se essa luta não for adiante, não tem luta. É algo que tem que ser diariamente lembrado, porque senão... Tem que ser diariamente lembrado, Você pode até não querer falar, e aí a sociedade pode não querer falar de culpabilidade, de apontamento, mas esquecimento nunca. Nunca, jamais. E como foi o Holocausto... A gente não pode esquecer nunca da agressividade do homem, do Homo sapiens, como queiram, para com o ser humano do ser humano. E aí, o que eu acho muito surpreendente é que os brasileiros têm a memória muito... A memória é seletiva, doutora. É isso. E tem uma memória muito ampla da época que aconteceu o Holocausto, do que Hitler fez. Mas o que aconteceu aqui no Brasil, poxa, por que ninguém lembra? Sabe? Quem foi que praticou tudo isso aqui no Brasil? Então, fica esse questionamento aí mesmo, assim, por que essa falta de lembrança do que foi trazido aqui, o que veio até nós, né? Doutora, eu quero agradecer, é muito rápido o tempo da TV, mas eu quero agradecer essa sua primeira explanação, eu desejo boa sorte para a comissão. Obrigada. Que ela possa também fazer parte desse restabelecimento que a sociedade precisa. Nós não podemos esquecer fatos ruins da história, não por nada. É porque para não repeti-los. Porque quando você esquece, você está fadado a repetir, né? O erro, quando ele é colocado, talvez não seja sempre pelo apontamento, mas pela reflexão que não possa acontecer de novo. Exatamente, Ganem. Muito obrigado por ter vindo aqui à TV Alba, viu? Obrigada a você pela oportunidade de deixar a gente explanar um pouquinho sobre essa comissão tão importante, tão valorosa para a comunidade. Gente, eu vou ficar por aqui. Nós voltamos com mais algum assunto, ou com outros assuntos aqui na sua TV Alba, no seu Direito ao Ponto. A todos um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.